Ok, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade aqui aos métodos de solução de equações diferenciais e a gente vai abordar duas equações diferenciais importantes, que é a equação, deixa eu voltar para cá, de Clairaut e a equação de Lagrange que estava mostrando lá embaixo. Então a gente vai começar hoje com a equação diferencial de Clairaut e depois a gente passa para a de Lagrange, que é um caso mais geral do que esta daqui. Então, antes de começar falando sobre o método de solução, que é bem engenhoso, gostaria de comentar um pouco sobre soluções singulares. A gente já até definiu isso, mas talvez não de forma tão precisa. Então, vamos relembrar aqui o conceito de soluções singulares. Então, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, por exemplo, dy dx igual a f de xy, f de xy. Então, eu tenho aqui minha ideal de primeira ordem, vou chamar isso aqui de 1. E tenho uma solução, uma família de soluções, né? Então, a família de soluções a gente escreve assim, né? São funções que estão aqui para cada constante c, é uma solução diferente dessa equação, né? Para cada c corresponderia a um PVI diferente, uma condição extra fornecida, você consegue identificar esse c. Então, aqui é a nossa família de soluções a um parâmetro. Vou colocar só soluções, tá? A um parâmetro, porque depende só de um parâmetro c. Quando acontece de toda a solução da equação diferencial poder ser obtida a partir dessa família de soluções a um parâmetro apenas pela escolha adequada, ou conveniente do parâmetro c, a gente chama isso aqui de solução geral, tá? Quando não, a gente chama apenas de família de soluções, ou seja, existe alguma solução que não pode ser gerada por uma escolha particular, uma escolha adequada desse parâmetro c. Quando isso acontece, essa solução, que eu estou escrevendo aqui como φs, é chamada de solução singular. Então, a solução singular é uma solução da equação diferencial, porém ela não tem como ser obtida a partir da família de soluções por uma escolha conveniente da constante c. Tá? Então, esse caso aqui a gente chama esse trecho de solução singular. E aí o estudo das soluções singulares é um estudo bem aprofundado. Existem métodos que permitem determinar, alguns métodos, né, que permitem encontrar essa solução de forma sistemática, né. O que acontece é o seguinte, o que a gente vai ver nos exemplos da equação de Clairaut e da equação de Lagrange, é que quando essas soluções singulares elas existem, elas são chamadas, ou elas têm a característica de serem envoltórias da família de solução. O que é isso? O que a gente chama de envoltório, né? Envoltório ou envelope tangente. Então, deixa eu definir o que é esse envelope tangente, porque essas soluções singulares podem ser obtidas dessa forma quando essa envoltória existe, né? Nem sempre as soluções singulares são envoltórias. Então, deixa eu definir para vocês, ou dar uma breve noção do que é envoltória tangente ou envelope tangente de uma família de soluções. Tá? Então, suponha que eu tivesse essa curva aqui em vermelho, né, tipo uma parábola, né? Tá, vou chamar essa, vou deixar ela desenhada aqui assim. E aí eu vou desenhar aqui um conjunto de funções, tá? Vou usar retas aqui para ficar mais fácil. Essas retas tocam essa curva em um único ponto, tá? Então eu vou desenhar várias retas que tocam essa curva vermelha só num ponto, tá certo? Ela só tangencia em um único ponto. Tá? Então deixa eu pegar outra aqui. Então, todas essas são retas, tá? Mas não precisavam ser retas, é só para facilitar o meu desenho mesmo, tá bom? Então, digamos, tá bom assim, essas aqui. Então, essas retas, né, são famílias de curvas. Digamos que essas retas, as famílias de curvas, tenham essa estrutura aqui, tá? Para cada c diferente, eu tenho uma curva dessa, uma reta dessa diferente, tá certo? Então, eu tenho uma família de curvas que nesse caso são retas. Então, essa curva em vermelho aqui, que é tangente a cada uma dessas curvas, a cada um desses elementos dessas famílias de curva a um parâmetro, a gente chama ela de envoltória tangente ou envelope tangente. Tá? Envoltória ou envelope tangente é a mesma coisa. Tá? Então, qual é a característica que define essa envoltória ou esse envelope tangente? Ela é tangente a cada um membro da família de curvas, tá? E em um único ponto. Tá? Por exemplo, nessa daqui, ela só toca nesse ponto.
Nessa daqui, ela só toca nesse ponto. Nessa daqui, ela só toca nesse ponto e assim por diante. Tá? Então, a gente chama, quando essa função existe, a gente chama ela de envelope tangente ou envoltório tangente. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com solução singular? Acontece que quando você tem uma família de soluções que não gera todas as soluções, ou seja, que não é solução geral, quando existe um envelope tangente, ou seja, quando existe uma função com essa característica, que é tangente a cada uma das curvas que pertencem a essa família, esse envelope tangente também é solução da equação diferencial. Tá? Então, o envelope tangente vai ser solução da equação diferencial e é uma solução que não pode ser obtida a partir dessa equação por uma escolha conveniente da constante C. Ou seja, o envelope tangente ou a envoltória tangente vai ser um exemplo de uma solução singular. Solução singular. E aí, nesse caso, existe um procedimento que me permite encontrar essa solução singular, que neste caso é uma envoltória tangente ou um envelope tangente. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque as soluções da equação de Lagrange e de Clairaut, ela pode ter uma solução singular na forma de envelope tangente. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente obtém. Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho aqui uma família de curvas a um parâmetro. Né? Como é que eu acho o envelope tangente desse cara? Se existir, esse envelope é obtido da seguinte forma. Você vai tratar o C agora não mais como uma constante, mas como um parâmetro. E aí você vai derivar esse cara em relação a C. E agora você tem um sisteminha aqui, ó, com duas equações. Tá? Às vezes é possível você usar essa equação, substituir nessa e extrair essa dependência de C. Quando você consegue fazer isso, e se você conseguir ficar com a função do tipo y igual a y, uma função só de x, então essa função aqui é o envelope tangente ou a envoltória dessa família de curvas aqui. Tá certo? Às vezes não conseguimos. Né? Às vezes o que a gente fica é com uma que a gente chama solução paramétrica. Né? Você tem algo do tipo x depende de c, y depende de c, e é o máximo que a gente consegue. Porque olha só, vamos relembrar lá talvez de cálculo 2, né? Não sei se vocês viram isso em cálculo 2, mas quando eu tenho x como uma função de um parâmetro e y como uma função do mesmo parâmetro, por exemplo, se eu tenho x como uma função de um parâmetro t, por exemplo, e y como uma função do mesmo parâmetro t, isso aqui nos define uma curva, né? Um plano. Né? Você pode parametrizar e chamar o vetor posição aqui, eu estou usando a letrinha gama para o vetor posição. Então, o vetor posição de qualquer ponto ao longo dessa curva tem essa estrutura aqui, né? Para ter em um certo intervalo. Então, às vezes, o máximo que a gente pode conseguir é uma solução, a envoltória na forma paramétrica. Tá? É isso. Então, por que esse cara é importante? Porque quando existe a envoltória para uma família de curvas, família de soluções a um parâmetro, essa envoltória é uma solução singular. Tá? E aí, resolvendo essa equaçãozinha, a gente consegue encontrar essa solução singular. Tá? Ah, toda solução singular é uma envoltória? Não. Mas quando existe uma envoltória, ela é a solução singular. Tá certo? Ok. Então agora eu já posso definir para vocês o que a gente chama de equação diferencial de Clairaut. Ou Clairaut. No francês não é bom não. Ok. Então essa é a equação diferencial de Clairaut. Ela se escreve assim. Y é igual a x vezes y' mais f de y'. Ou seja, ela é uma equação diferencial, em geral, não linear. Né? Não linear por quê? Porque eu tenho a derivada da função como argumento de uma função f aqui, qualquer. F é uma função qualquer, porém, a gente só pede que f seja diferenciável, tá certo? Que ela tenha derivada. Claro que se f for uma função linear, se f for algo assim, ó, f de u igual a u mais b, claro que f de y' vai ficar a' mais b, e aí essa coisa aqui fica linear. Né? Mas, fora esse caso aqui, nos demais casos, né? Ou seja, quando f não é uma função afim, então, em geral, a equação de Clairaut ela é não linear. Ok? E aí, como é que a gente procede para resolver essa equação? Então, tem um procedimento bastante engenhoso mesmo, que deve ter sido desenvolvido pelo Clairaut, não lembro agora, mas que consiste no seguinte: eu vou denotar por P a derivada da minha função, que é a função que eu estou procurando, a solução, né,
em relação a y, tá? Lembra que y é uma função de x, né? Então a derivada é uma função de x, portanto p também é uma função de x, tá certo? Então guarda essa informação aqui, tá? Então p é uma função de x. Então eu vou fazer isso. Com essa identificação, essa equação aqui vai ser escrita assim, ó, y é igual a xp mais f de p, tudo bem? Só, por enquanto, só renomeei os carinhas aqui. Então, a parte legal vem agora. Eu vou derivar essa equação. Derivando em relação a x. Então, eu vou derivar essa equação em relação a x e vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Tá, vamos ver o que aparece. Então, se eu derivar aqui, vai ficar y', mais y' eu estou chamando de p, né? Então, eu vou usar a notação que eu estou usando, que eu defini, na verdade, aqui em cima. Vou até deixar aqui, né, para a gente se lembrar. Ok, agora eu vou derivar aqui o produto, né? Então vai ficar a derivada do primeiro, a derivada de x em relação a x é 1, então vezes pp, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então x vezes a derivada de p, que é p'. Na verdade, deixa eu escrever isso aqui melhor, x vezes p', mais agora a derivada desse carinha. Então a derivada dele vai ficar a derivada da externa, da função, vezes a derivada de dentro. Tá certo? A regra da cadeia aqui. Ok, aí perceba que esse p cancela com esse p, aqui ficou 0, né? Então ficamos com o seguinte, 0 e o 0 feio. 0 é igual a, eu posso colocar esse p' em evidência, então vai ficar x mais f' de p, tudo isso vezes p' igual a 0. Então, para que isso seja 0, para que esse produto desses dois termos seja 0, ou um termo é 0 ou o outro termo é 0, né? Então, eu tenho duas possibilidades. Ou p' é 0, ou x mais f' de p tem que ser 0. Tá? Então, vamos começar com essa primeira possibilidade. Se p' for 0, ou seja, se a derivada de uma função é 0 para todo x, né, para todo argumento, isso quer dizer que ela é uma constante. Então, daqui eu tiro que p é uma constante. C é um número real qualquer. Certo? Então, mas se p é uma constante, eu posso agora pegar essa informação que eu encontrei aqui e jogar aqui na equação. Fazendo isso, a gente encontra a solução. Uma das soluções é y de x igual a... Aqui era x vezes p, mas p é uma constante, então aqui vai ficar cx, tá certo? E aqui vai ficar f de p, mas p é uma constante, vai ficar f de p. F de c, perdão. Então vai ficar cx mais f de c. C é uma constante. Quando eu calculo o valor de uma função em uma constante, eu tenho outra constante. Então isso aqui é uma constante vezes x. Então o que é isso? São retas, né? Para cada valor de c, eu tenho retas. Então a família de soluções a um parâmetro, na verdade, é uma família de retas. Família de retas. Então, a solução, não vou dizer solução geral, porque vocês vão ver que existe outra solução que não pode ser obtida a partir dessa, apenas por uma modificação do parâmetro c. Mas as famílias de soluções a um parâmetro são todas retas, né? Variou c, variou coeficiente angular, você tem retas diferentes. Tá certo? E a outra possibilidade é que isso aqui seja 0, certo? Então, se isso for 0, eu posso fazer o seguinte. Escrever x como menos... Bom, lá está assim, ó, lá em cima. Ó, lá em cima. Tá, x mais f' de p igual a 0. Isso é a mesma coisa que x igual a menos f' de p. Tá? Então, aqui eu estou vendo x como uma função de p. Tá? Então, eu estou vendo aqui x como uma função de p. Vou colocar só assim, de uma mais abreviada. Igual a menos f' de p. Então, eu vou usar essa informação lá na equação diferencial e vou escrever tudo em função desse parâmetro p. Tá? Então, eu vou substituir essa informação aqui em cima. Ó. Deixa eu voltar aqui. Tá certo? Então, onde tiver x, eu sei que x de p é menos f' de p. Então, vai ficar menos f' de p vezes p mais f de p. Então, o y também vai depender só de p agora. Tá? Então, eu tenho uma solução do tipo curva paramétrica, ou curva parametrizada. Então, vai ficar, tinha assim, ó, x vezes p, mas o x vai ser esse cara. Então, menos p vezes f' de p, mais o f de p que já tinha lá em cima. Tá? E aí, o máximo que a gente pode chegar é nisso aqui mesmo. Tá? Então, essa daqui é uma curva que é solução da equação. Então, aqui é uma curva parametrizada. Curva parametrizada. Tá? Pelo parâmetro p. Pelo parâmetro p. Tá? Às vezes, como vocês vão ver no próximo exemplo,
É possível isolar o p nessa equação e substituir aqui e ficar com a expressão do tipo y igual a uma função de x. Aí você tem a solução da forma explícita. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa solução aqui, que não pode ser obtida a partir da anterior, é a solução singular. Solução singular da EDO. Tá? Então eu tenho duas soluções. A família de soluções que sempre vão ter essa forma, sempre vão ser retas. Tá? E eu tenho a família, a solução singular, que é dada dessa forma. Que vocês vão ver que no final das contas é um envelope tangente dessas retas aqui. Tá certo? Então vamos ver um exemplo. A ideia do método é esse. Não precisa, de novo, eu gosto de lutar contra isso, né? Não precisa decorar essas equações não, pessoal. Você precisa entender o método. O que foi que eu fiz para chegar aqui e o que foi que eu fiz para chegar aqui. Pronto, só isso. Né? Claro que se você usar isso aqui, no próximo exemplo, a solução vai sair assim, em uma linha. Mas e se você esquecer isso aqui? Aí não faz, né? Então é melhor entender o processo do que decorar a fórmula. Tá? Então vamos lá. Pois bem, está aqui o exemplo. Deixa eu ganhar. Dá para fazer aqui embaixo. Deixa eu passar só aqui uma divisória. Pois bem. Então ele pede para a gente achar, determina a solução dessa equação aqui, ó, essa equação de Clairaut. Tá bom? Então essa equação eu vou levar lá para baixo e a gente vai resolver ela. Tá? Então é y igual a x vezes y' mais y' ao quadrado. Então a equação é y igual a x vezes y' mais y' ao quadrado. Só confirmar que é isso mesmo, para a gente não resolver a equação diferente. Xy' mais y' ao quadrado. Xy' mais y' ao quadrado. Exatamente. Ok, então vamos resolver essa equação. Como de costume, o método sugere que a gente faça isso. Né? Onde tem y' substituído por p, vamos fazer isso aqui. Tá. Então a equação vai ficar assim, y é igual a xp mais p ao quadrado. Tá? Então, se você for comparar com a definição lá da equação do Clairaut, o meu f de p aqui é p ao quadrado. Se você pegar já a solução que está pronta aqui, as famílias de soluções todas têm esse formato. É c vezes x, são todas retas. A única coisa que vai diferenciar é onde ele toca o eixo y, tá? Que depende dessa função f aqui. Tá? Então, a solução seria sempre c, x mais f de c. No nosso caso aqui, a nossa f é p ao quadrado. Então, a gente vai mostrar, se você lembrar daquela expressão, a solução acabou. É essa daqui, ó, xc, o c vezes x, porque a gente é p igual a uma constante, né? E aí você substitui p aqui. Perdão, c. Então fica assim. De novo, como é que a gente chega nessa solução aqui? É só utilizar o que a gente deduziu lá em cima. Né? Claro, eu vou fazer isso de outra forma porque eu não quero que vocês decorem. Mas o que a gente chegou lá em cima é que toda solução se escreve assim. Né? Nesse caso, o meu f é o que está aqui fica ao quadrado, né? Então, se eu calcular f de c, vai ser c ao quadrado, né? Então, basta colocar essa informação aqui. E fazendo isso, você tem exatamente daqui em cima. Ah, professor, mas eu não lembro dessa fórmula. Então, a gente não faz assim, tá? Vamos lembrar o método. O método é, primeiro, faz essa substituição. E agora deriva essa equação. Só isso, pessoal. Esse é o método. Vocês vão ver que vai chegar na mesma equação. Tá bom? Bom, e a gente vai encontrar outra também. Então, se eu derivar esse cara, vai ficar y', que a gente chama de p. Agora eu vou derivar aqui. Então, a derivada de x vai ficar 1 vezes p é p, mais a derivada de p vai ficar p'. Então, mais x vezes p'. A derivada de p ao quadrado é 2p vezes p'. Cuidado, tem que usar a regra da cadeia direitinho aqui. Tá certo? Porque p é uma função de x. Tá bom? Ok, aí p foi com p. Do lado de cá fiquei 0. Do outro lado eu fiquei x mais 2p. Né? Posso colocar em evidência o p'. Então, tenho duas possibilidades. Ou p' igual a 0, ou x mais 2p igual a 0. Esse cara aqui vai me dar a família de soluções, esse cara vai me dar os envelopes tangentes, o envelope tangente, tá certo? Ou a solução singular. Então vamos começar com isso aqui. Ora, se a derivada de p é 0 para todo x, é porque p é uma constante. E aí eu posso pegar essa informação e jogar aqui. E olha só o que acontece se eu fizer isso. Vai ficar, no lugar do p, eu vou trocar pela constante c aqui. Tá? Então vai ficar cx, né? Cx. Mais, no lugar do p, eu vou colocar quem? C, mais c ao quadrado. Ah, a mesma coisa que a gente obteve usando a formulinha. Tá? Então, de novo, não precisa decorar.
tá bom? Não precisa decorar. Agora, a solução singular vai vir daqui. Tá? Então, vamos usar essa informação. Então, ali eu tenho o seguinte, que x mais 2p é igual a 0. Eu posso isolar o p e dizer que, nesse caso, é possível. Tá? E aí dizer que p é menos x sobre 2. Aí, agora, com essa informação, eu alimento a equação. Qual é a equação? É a equação diferencial mesmo. Essa aqui, ó. Tá? Onde tiver p, eu vou substituir por aquele resultado. Né? Por aquela relação entre p e x. P é menos x sobre 2. Então, qual era a equação diferencial quando eu fiz a substituição de identificação de y' como sendo p? Então, a equação ficou assim, ó. Y é igual a px, ou xp, né? Mais p ao quadrado nesse exemplo, né? Olha só. Aqui, tá? Ok. Aí, onde tiver agora o p, eu vou substituir por menos x sobre 2. Está aqui. Nesse caso, né? Então, x que multiplica menos x sobre 2 mais menos x sobre 2 ao quadrado. Ou ainda, y vai ficar menos x2 sobre 2 mais x2 sobre 4. Isso vai dar menos x2 sobre 2. Então, essa é a solução singular. x2 sobre 2. Veja que não tem como você obter essa parábola colocando um c aqui apropriado, né? Porque isso aqui são retas. Não tem como você transformar retas em parábolas, tá? Então, moral da história. Aquela família de soluções, família de retas a um parâmetro, né? Família de curvas a um parâmetro, que é esse aqui, está plotado aqui, está desenhado aqui. Tá? Para cada valor de c, você tem uma retinha dessa diferente. E aqui também está desenhado para vocês o gráfico da solução singular. E aí vocês percebam que essa aqui em azul, que é a parábola, né? O gráfico da solução singular, ela toca em cada uma dessas retas em um único ponto. Tá certo? Tangencia ela em um único ponto. Toca em um único ponto. Tangenciar em um único ponto é redundante, né? Toca em um único ponto. Tá? Então, sim, esse cara aqui, além de ser a solução singular, né, porque não pode ser obtida a partir dessas outras, ela é um envelope tangente, ou envoltória tangente. Envelope tangente. Tá? Dessa família de curvas aqui que são retas. Tranquilo? Show de bola. Então, vamos para mais um exemplo. Ah, professor, sempre a solução singular vai ser um envelope tangente? Ou sempre a solução singular vai existir? Ah, não. Tá? Nesse próximo exemplo, eu vou mostrar a vocês que, às vezes, a solução singular não existe no intervalo que você está procurando. Às vezes, só tem a solução, só a família de soluções a um parâmetro mesmo. Tá certo? Que, no caso de Clairaut, sempre são retas. Então, vamos considerar essa EDO aqui. Ó. Vamos considerar essa EDO aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos verificar que esse cara não admite solução singular se eu procurar uma solução para x positivo. Tá? Se você procurar uma solução onde x é positivo, ou seja, qualquer intervalo da forma 0a com a maior que 0, isso aqui não tem solução. Tá? Não tem solução singular. Solução sempre tem, né, que são retas. Tá? Então, vamos trazer ela para cá. Y igual a xy mais e elevado a y'. Tá? Então, a primeira coisa é fazer aquela identificação. Aí a nossa equação vai ficar y igual a xp mais e elevado a p. Tá certo? Então, a equação ficou escrita dessa forma. Ok. Próximo passo agora é derivar. Lembra, não precisa decorar método, decorar fórmula. Tem que entender o método. Então, vamos derivar essa expressão. Ficou feio aqui escrever ela. Derivando. Vamos ter. Então, aqui vai ficar a derivada de y, que é y', que a gente está chamando de p. De novo, aqui vai ficar x. A derivada de x é 1 vezes pp, mas a derivada de p vai ficar p', então xp'. A derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada de p vai ficar p'. De novo, ó, p foi com p, aqui ficou 0. Do outro lado ficou x, eu posso colocar o p' em evidência. Então, x mais e elevado a p vezes p' igual a 0. De novo, o método sempre vai aparecer dessa forma, nesse método, né? Então, eu tenho duas possibilidades. Ou p' é 0, que a gente já sabe que isso vai dar p igual a uma constante, né, ser um número real. Ou a gente tem que x mais e elevado a p igual a 0. Nesse primeiro caso, as soluções de novo são retas, né? Então, se p é uma constante, basta substituir onde tem p aqui por essa constante, tá certo? E aí, fazendo isso, a minha solução vai ficar assim, ó, y de x é igual a cx, né, que é x vezes p, ou xc ou cx, tanto faz, eu vou colocar cx, mais e elevado a c. Tá? Então, são sempre retas. A diferença é onde ela vai cortar o eixo y, né, que é dado por esse carinha aqui. Tá? Então, está aí a solução. A família de soluções a um parâmetro é uma família de retas. Tá?
E agora a gente vai ver que a solução singular, se ela existir, ela vem daqui. Vocês vão ver que não tem solução singular nesse caso. Por quê? Porque para que tenha solução singular, essa equação tem que ter solução. Mas ela está dizendo o seguinte, que e elevado a p, se eu passar o x para o outro lado, né, é igual a menos x. Como x para mim é positivo, isso aqui é sempre negativo, né? Mas a função exponencial nunca não troca de sinal, né? Ela é sempre positiva. Esse cara é sempre positivo. E esse lado aqui sempre negativo. Então isso aqui não tem solução. Não tem solução. Nesse intervalo, né? Onde x é positivo. Tá? Então, para x positivo, não tem solução singular. Tá certo? Então, como eu falei, em alguns casos tem solução singular, outros não tem. A família de soluções a um parâmetro sempre vai existir, né, que vai ser sempre nessas retas. Bom? Show de bola. Agora vamos para a equação de Lagrange, que é uma equação que generaliza a equação de Clairaut. Tá? Clairaut é um caso particular de Lagrange. Vamos ver lá o que a gente define como equação de Lagrange. O método vai ser muito parecido mesmo. Porém, esse carinha aqui é um pouco mais intrincado. Então vamos lá, equação diferencial de Lagrange é qualquer equação que puder ser escrita dessa forma. Y é igual a x vezes φ' de y' mais psi de y'. Quem são essas funções psi e φ? Deixa eu escrever melhor, ficou feio. Então, y é igual a x vezes φ y' mais psi y'. Tudo que eu peço é que φ e psi sejam apenas funções que têm derivadas, tá certo? Então, funções diferenciáveis. Tá? Então, qualquer equação que possa ser posta nessa forma é chamada equação de Lagrange, tá certo? Ok. Então, note que ela também é não linear, porque as derivadas estão, né, como argumentos dessas funções. Claro, no caso onde essas funções são afins ou lineares, a equação fica linear, mas aí não tem graça, né? A gente vai estudar os outros casos. E perceba que a equação de Clairaut é um caso particular dessa, onde a função φ' de y é a função identidade, né? Φ de u é o próprio u. Então, se esse for o caso, essa equação se reescreve assim, ó, que é a equação de Clairaut que a gente viu lá em cima, né? Só que lá, em vez de usar psi, usei f, né? Lá estava assim, ó, mas é a mesma, tá certo? Então, a gente vai estudar o caso mais geral, né? Onde essa função aqui pode ser qualquer função. Basta que ela seja diferenciável no intervalo que nos interessa. Tá? Então, vamos começar o estudo dessa daqui. Ok. Então, como de costume, o que a gente vai fazer? Vou definir isso aqui assim. Tá? Onde tiver a ocorrência de y', eu vou trocar por p. Tá? E aí, a equação vai ficar igual escrita assim. Y é igual a x vezes φ de p mais psi de p. Tá? Então, guarda essa outra equação aqui também. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai derivar essa equação em relação a x. Então, derivando em relação a x, vamos ter o seguinte. Vamos lá. Então, aqui vai ficar y', que para mim é p. Né? E do outro lado eu vou ter a derivada de x, que é 1 vezes φ, que vai ficar φ de p, mais a derivada de mais x vezes a derivada de φ, que é φ', vezes a derivada do de dentro, que é p'. Tá? Cuidado aí, tem que usar a regra da cadeia. Mais a derivada de φ, que é φ', vezes a derivada de p, que é p'. Tá? Aqui não tem aquele negócio que cancela um lado com o outro, né? Infelizmente não. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar esse carinha para cá. Aí eu vou ficar p menos φ de p. E do outro lado eu vou ter... Eu posso colocar o p' ainda em evidência, né? Então, x, φ' de p, mais psi' de p. Tudo isso que multiplica p'. Tá? Bom, aqui para poder resolver essa equação, pessoal, a gente vai mudar um pouco o nosso ponto de vista. Quando eu olho para essa equação, o p é uma função de x, certo? Então, isso aqui é uma equação diferencial na variável p. Por quê? Porque tem o dp dx ali, ó. Aqui, ó. P' é dp dx. Então, eu tenho uma equação diferencial em p. O que eu vou fazer? Porque aqui eu estou vendo p como uma função de x.
eu vou mudar o nosso ponto de vista e vou estudar isso aqui como se fosse x como uma função de p. Tá? Então, eu vou mudar isso para uma equação diferencial na variável dependente x e independente p. Nesse caso aqui, do jeito que está escrito aqui, o x é a variável independente e o p é a variável dependente, certo? Eu vou mudar a abordagem, o ponto de vista. Eu vou olhar agora para a equação nesse formato. Tá? Então, eu vou tentar fazer, como o x agora vai ser a variável dependente, o p vai ser a variável independente, então eu tenho que fazer aparecer uma derivada em relação a p e não em relação a x, tá certo? Então, eu vou querer tratar com a equação dessa forma, dx dp e não dp dx. Tá, mas não é difícil de fazer, não. Porque o que é P? Bom, esse P'inho que está aqui, se eu passar ele para o outro lado, o outro membro da equação, se eu passar ele dividindo, se eu passar ele para cá, aqui vai aparecer um termo 1 sobre P', né? Mas vocês sabem lá da regra da cadeia, ou na verdade, teorema da função implícita, que 1 sobre isso, ou seja, 1 sobre dp dx é igual a dx dp. Né? Tá, então, quando eu passar esse cara para cá, eu vou passar ele agora dessa forma. Onde tiver 1 sobre P', eu vou substituir por isso. E aí, eu vou mudar o enfoque. Em vez de a gente olhar isso como P como uma função de x, a gente vai olhar x como uma função de P. Então, em vez de trabalhar isso como uma equação diferencial em P, eu vou olhar isso como uma equação diferencial em x. Tá? Muda aí a abordagem. Tá certo? Porque a ideia, pessoal, é que fazendo isso, a minha equação diferencial vai ser linear. Tá? Vai ser linear em x. Aí, sendo linear em x, eu sei resolver. Tá bom? Ok, então, de novo, ó, a ideia vai ser essa. Então, φ menos φ de p. Aí, aqui vai estar assim, né? Aí, esse p vai passar para cá como 1 sobre p', que a gente já viu que eu posso escrever como dx dp. Show de bola. Aí, aqui vai ficar φ' de p vezes x, que é esse termo aqui, ó. Só mudei a ordem dos carinhas. Mais φ' de p. Tá certo? Então, assumindo que esse cara é diferente de zero, eu posso passar ele dividindo, tá bom? Aí eu vou fazer isso. Então, vai ficar assim, ó, dx dp é igual a φ' de p sobre p menos φ de p, tudo isso que multiplica x, mais ψ' de p sobre o mesmo fator, p menos φ de p. Tá? E aí eu vou passar agora todo esse termo que tem x para o primeiro membro, do lado de esquerdo. Então, vai ficar dx dp menos φ' de p sobre p menos, vou colocar assim, p minúsculo, menos φ de p, tudo isso vezes x, é igual a ψ' de p sobre p, que é p minúsculo, tá? Menos φ de p. Tá? Então, veja que essa equação diferencial agora ela é linear na variável x. Para não ficar carregando isso aqui, eu vou chamar isso aqui de r de pzão. Vou chamar p grande de pzinho e vou chamar isso aqui de qzão de pzinho. Qzão, pzinho. Tá? Aqui vai ser pzão e o outro vai ser qzão. Tá? Só para reescrever esse cara. E aí, com isso, a minha equação agora é uma equação diferencial na variável x. A variável dependente é x e agora ela é linear. Né? Agora ela é linear. Então, essa equação que é linear, eu consigo resolver. Por exemplo, fator integrante. Tá? Então, ela é linear. Então, uma vez resolvida essa equação, né, que a gente sabe resolver, claro, vai depender dos coeficientes que aparecerem aqui, mas como ela é linear, fator integrante. Quando eu resolver isso aqui, eu vou ter como solução o quê? X como uma função de p, não é isso? E aí, com essa informação, eu jogo lá na equação diferencial, lá na equação, aqui, ó, jogo aqui. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter y agora só como uma função de quem? De p. Tá? E aí, eu vou ter minha solução paramétrica. X como uma função de p dessa forma. E vou ter... Lembra como é que estava escrito lá em cima? Estava assim, ó, y é igual a x vezes φ de p mais ψ de p, né? Mas aí, se eu substituir esse x por esse x de p que eu encontrei aqui, a minha solução vai ficar assim, ó, y como uma função só de p vai ser x de p. Isso aqui não é mais x, pessoal, é uma função de p, tá certo? Apesar de estar aparecendo a letrinha x, mas isso aqui não depende mais de x, depende de p, tá? Que é a solução dessa equação. Ok, vezes φ de p mais ψ de p. Então, eu encontro uma solução paramétrica. Tá? Então, aqui está a solução do tipo paramétrica. Tá? Solução paramétrica. Solução paramétrica. Ô, professor, mas da mesma forma que a equação de Clairaut admitia aquelas soluções constantes, por
por exemplo, P igual a C, que me dava retas. Aqui a gente tem essa possibilidade também? Tem. Então, se em algum momento você chegar à condição P' igual a zero, ou seja, se P for uma constante, a gente também vai ter soluções do tipo retas, ou famílias de retas, né? Essa daqui, quando essa solução existir, ela é a solução singular, tá certo? Porque essa solução aqui não vai depender de um parâmetro arbitrário. Então, se a equação admitir soluções dessa forma, P igual a uma constante, né, que corresponde a P' igual a zero, como a gente viu lá em Clairaut, eu posso usar essa informação nessa equação aqui, ó. Posso usar essa informação em dois cantos. Na própria equação, né, porque se P for uma constante, como é que vai se escrever isso aqui? Vai ficar y igual a x vezes φ de c, né, mais psi de c. Tá certo? Então, eu posso dizer isso. Se ela admitir uma solução daquela forma, então eu tenho essa solução que é do tipo retas, né? Porque isso aqui é uma constante vezes x mais outra constante. Só que parece que eu tenho duas constantes diferentes, né? Φ de c e psi de c. Mas na verdade não. Porque quando esse é o caso, ou seja, quando P igual a uma constante é solução, ou essa condição aparece, o que acontece com P'? É zero, né? Então, se você substituir P igual a C aqui, esse lado vai dar zero da equação, porque tem P' aqui, a derivada de uma constante é zero. Então, você vai ter C menos φ de C igual a zero. E essa condição te permite encontrar quem é o φ de C. Ou seja, quando essa condição é válida, como no caso de Clairaut, substituindo naquela equação lá em cima, que estava assim, ó, P menos φ de P igual a alguma coisa, né, vezes P'. Se eu substituir isso aqui, a derivada de P, como P é uma constante, vai dar zero, então não me importa o que tem aqui. E aqui vai ficar, substituindo onde tem P por C, vai ficar C menos φ de C igual a zero, ou o φ de C é o próprio C, quando existem soluções dessa forma. Tá? E aí, a equação que estava escrita lá em cima, a equação que lá em cima estava escrita assim, olha só. Y é igual a x vezes φ de P mais psi de P, mas sabendo que P é uma constante, eu escreveria assim, x, φ de C mais psi de C. Então aqui parece que eu tenho duas constantes arbitrárias, né? Essa e essa. Não, porque o φ de C aqui é o próprio C, quando esse tipo de solução existe. Então deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Então ficaria assim, ó, y de x igual a, isso aqui é o nosso C, né? Tá aqui, ó, cx mais psi de C. De novo, família de retas, né? Então, uma constante e φ da constante, né? Mas na verdade só depende de uma constante. Uma vez que você sabe o valor desse cara, é só colocar aqui. Então aqui é uma família de retas. Tá certo? Então essa aqui é como se fosse, não é a solução geral, porque a solução é singular, existe uma solução singular que é essa solução paramétrica aqui. Tá? Então essas são as duas possíveis soluções para a equação, de maneira geral, para a equação de Lagrange. De novo, não decore isso não. Olha só quanta manipulação eu tive que fazer para poder chegar nas soluções, né? Quais são as soluções? Recapitulando. Essa solução paramétrica e essa família de retas aqui, tá certo? Então, não decore isso não. Entende como é que eu cheguei em cada um deles. Porque você entendendo isso, você consegue obter a solução sem ter que fazer todo esse caminho que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou mostrar como é que a gente faz isso no exemplo. E aí a gente finaliza essa parte de métodos de solução. Tá? E nas próximas aulas a gente vai ver só a parte de modelagens e aplicação. Ok. Deixa eu só ganhar um espacinho aqui. Acho que aqui já está bom. Pronto. Então vamos resolver dois exemplos. Vamos começar com esse aqui. Então, determinar a solução dessa equação diferencial do Lagrange aqui. Está aqui a equação. Então, vou trazer ela aqui para cima. Então, y é igual a x vezes y' mais raiz quadrada de 1 mais y' quadrado. Altamente não linear, né? Essa equação. Então, vamos fazer a nossa velha identificação, onde tem y', vou trocar por p. E aí a equação fica assim, y é igual a xp mais raiz quadrada de 1 mais p ao quadrado, tudo bem? Agora vamos derivar tudo em relação a p, perdão, em relação a x. Então do lado de cá fica y', que é o que eu chamo de p. Desse outro lado vai ficar a derivada de x, que é 1 vezes pp, mais a derivada de p, que é p'.
mais a derivada desse cara. Então, aqui eu tenho 1 mais p ao quadrado elevado a meio, né? Se eu derivar, cai o meio, vezes a derivada de dentro, a derivada de 1 é 0, a derivada de p ao quadrado é 2p vezes p', e eu tenho que subtrair 1 desse cara, né? Aqui estava 1 meio menos 1, vai ficar menos meio, vai lá para o denominador. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 1 mais p ao quadrado. Tá? Vamos fazer as simplificações possíveis. Esse p cancelou com esse p, do lado de cá eu fiquei 0, do outro lado eu fiquei x, mais, vou colocar esse p' que tem aqui, e esse p' que tem aqui em evidência. Então, daqui sobrou p sobre 1 mais p ao quadrado, sobrou isso, né? Vezes p' igual a 0. Então, de novo, assim como tem lá em Clairaut, aqui tem duas possibilidades. Ou esse igual a 0, ou esse igual a 0. Então, daqui a gente vai tirar as soluções do tipo retas, né? Família de retas, e daqui a gente vai tirar a solução singular. Então, vamos lá. Então, a primeira condição é p' igual a 0, que dá p igual a uma constante, né? Então, se p é uma constante, eu posso ir lá na equação original e onde tem p, substituir por essa constante. Olha que legal. Então, fazendo isso, a equação lá estava assim, ó, xp, né, mais raiz quadrada de 1 mais p ao quadrado. Então, substituindo aqui, ó, a solução vai ficar assim, ó, y de x igual a cx mais raiz quadrada de 1 mais c ao quadrado. Isso é uma constante. Então, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Acabou. Então, a solução são retas. Família de retas, tá? Família de retas. Ok? Agora, vamos buscar a solução singular. A solução singular, se existir, vem disso aqui, né? Igual a 0. Então, vamos levar essa informação ali para baixo. Então, eu tenho x, tem assim, x mais p sobre raiz de 1 mais p ao quadrado igual a 0, não é isso? Deixa eu só ver se eu copiei certo para não bagunçar. Isso. Então, eu posso fazer o seguinte, vou mover o x para o outro lado, vai ficar assim, p é igual a raiz quadrada de 1 mais p ao quadrado, isso é igual a menos x. Tá? Se eu estiver buscando uma solução onde o x é positivo, então p aqui é sempre negativo, né? Porque se x é positivo, esse lado é sempre negativo, certo? Isso aqui é sempre positivo, então o p tem que ser negativo. Tá? Então vamos fazer isso, vamos buscar uma solução onde x é positivo. Tá? Eu poderia procurar uma solução onde x é negativo, mas vamos nesse caso. Então a ideia agora aqui, pessoal, aqui eu tenho x como uma função de p, eu quero escrever p como uma função de x. Então eu posso manipular isso fazendo o seguinte, se eu levar ao quadrado dos dois lados, vai ficar assim, né? Se eu passar esse cara multiplicando, ele vai vir para cá. E aí se eu distribuir isso, vai ficar x2 mais x2p ao quadrado, eu passo esse carinha para cá. Então vai ficar p ao quadrado menos x2p ao quadrado igual a x ao quadrado, né? Ou ainda posso colocar p ao quadrado que multiplica 1 menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Basta passar esse termo agora para cá. Então vai ficar x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Agora extrai a raiz, tem duas raízes, né? Mais ou menos, né? A gente ficar com a negativa, né? Pelas razões que eu comentei aqui em cima. Então p vai ficar igual a menos esse cara dividido por isso. Não ficou bom aqui embaixo. Pronto. Como tá feio. Melhorou um pouquinho. Ok, então ficamos com isso. Então a outra solução vai sair daqui. Como, professor, vai sair daí? Ah, quem é P? É dy dx. Ou y', né? Tanto faz. Então o que você tem aqui, na verdade, é dy dx é igual a menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então basta integrar, né? Separa aqui as variáveis, ó. Passa o dx para cá. Integro aqui, mais uma constante. Chama essa constante de k, que eu já usei isso em algum outro canto. E aí com isso a gente acha a solução singular. Tá ok? Então vamos fazer rapidão aqui. Vai ficar mais fácil eu multiplicar por 2, mas se eu multiplicar por 2 eu tenho que dividir por 2. Por que você está fazendo isso, né, professor? Porque eu vou fazer essa mudança de variável aqui, ó, tá? Aqui na integral. Vou chamar u de 1 menos x quadrado, de sorte que du é menos 2x dx, que é o que já aparece aqui, né? Ó, menos 2x dx. Então isso é du. Isso tudo aqui é u, então ficou u elevado a meio, né? Então a minha integral ficou assim. De um lado ficou y, do outro lado ficou 1 meio, que já tinha aqui, né? 1 meio da integral de du sobre u elevado a meio, ou se você quiser colocar assim, ó, menos meio du, também tá tudo bem, né? Então, quando você achar a primitiva desse cara, vai ficar 1 meio, que já tinha. Qual é a primitiva de u elevado a menos meio? É u elevado a meio vezes 2, né? Então, vai ficar
isso vezes 2 vezes u elevado a meio, mais essa constante, mas quem é u? U é isso. Tá? Então a solução singular fica assim, ó. 2 foi com 2, ficou raiz quadrada de u, ou seja, raiz quadrada de 1 menos x quadrado, mais uma constante. Tá? Professor, tem alguma coisa errada aí? Concordo com você, se você percebeu. Como é que isso aqui é solução singular e tem uma constante arbitrária? Pois é, não pode ter, né? Então tá errado? Não, não tá errado. Falta a gente descobrir quem é essa constante. E como é que eu faço para descobrir quem é essa constante? Ora, esse cara não é solução da equação? É, joga lá na equação. Isso vai te dar uma condição para descobrir quem é essa constante k. Tá bom? Então, de novo, qual é a equação da gente? A equação da gente é essa daqui. Então eu vou jogar ela aqui e espero que isso me permita encontrar quem é essa constante k. Tá? Então eu vou substituir aquele candidato à solução aqui, e isso vai me dar uma condição para encontrar quem é o k. Porque a solução particular não depende de constantes arbitrárias. Tá? Então, de novo, como é que era a equação lá em cima? A equação lá em cima estava assim, y é igual a x vezes y' mais raiz quadrada de 1 menos, acho que era 1 mais y' ao quadrado. Vou dar uma olhadinha só para não fazer nada errado. Onde você... Isso, x, y' mais raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Pronto. Então, eu vou substituir esse cara aqui, vou substituir as derivadas aqui, tá? Mas uma coisa a gente já sabe, que a derivada dessa função é exatamente menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x2, né? Porque a gente acabou de integrar ela, né? A gente acabou de integrar. Ó, P é o y', né? Tá certo? A gente acabou de integrar ela, então não precisa nem fazer essa conta, né? Então, de um lado eu vou ficar y, que é raiz de 1 menos x quadrado mais k. Né? Aqui, ó, eu estou substituindo esse y aqui. Tá? Do outro lado eu vou ter x vezes y', ou seja, x vezes esse carinha aqui. Então vai ficar logo, vamos fazer logo, vai ficar menos x quadrado sobre raiz de 1 menos x2. Tá bom? Só colocar assim. Pronto. Aí agora, mais raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. Se eu levar esse cara ao quadrado, ele vai ficar x ao quadrado sobre 1 menos x quadrado, certo? Eu vou colocar aqui. Então, se eu fizer isso, vai ficar x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. E a solução disso, pessoal, é k igual a zero. Né? Não, professor, não estou vendo isso não. Bora lá, vamos ver o que é. Então, de um lado é raiz de 1 menos x ao quadrado mais k. Do outro lado eu tenho menos x ao quadrado sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Mas, se você passar esse cara multiplicando, vai ficar 1 menos x ao quadrado mais x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado, né? Raiz quadrada disso. Esse cara matou com esse, raiz de 1 é 1, ficou 1 sobre a raiz disso, tá certo? Então, ficou 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Como o mesmo denominador, eu posso colocar em evidência, né? Então, é 1 menos x ao quadrado dividido por isso, certo? 1 menos x ao quadrado dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá. Mas esse cara é o mesmo que esse. Então, portanto, k igual a zero. Conseguiram perceber que é? Não, professor, não percebi não. Ó, isso aqui é ele mesmo elevado a 1. E aqui embaixo é a mesma coisa elevado a meio, né? Então, se você faz 1 menos meio, dá meio em cima, né? Ou seja, 1 menos x ao quadrado elevado a meio é raiz quadrada. Ah, é mesmo, professor. Então, k é zero, né? Uhum. Então, a solução é essa aqui, ó. Tá? Essa é a solução singular da equação. Tá? Então, temos duas soluções. Eu tenho soluções na forma de retas, que eu não sei mais onde é que está. Está aqui, família de retas. E tem o seu envelope tangente, que é formado por essas curvas aqui, ou por essa curva, né? Que é a solução singular. Ok? Para terminar, deixa eu fazer só mais um exemplo. Eu sei que esse tipo de problema é bem intricado, né? Mas veja, eu não preciso decorar. É só seguir o algoritmo, né? Seguir a ideia por trás do método, tá certo? E aí a gente consegue. Se eu for ter que decorar a fórmula para resolver esses problemas, eu tô ferrado, porque é muita fórmula, né, que a gente já viu até agora. É muita expressão, é muito caso particular, é muito não sei o quê. Então, se você entender o método, acabou-se. Tá? Então, para terminar, vamos estudar isso aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho essa equação aqui de Lagrange. Y igual a x vezes y' ao quadrado mais y'. Então, de novo, onde tem y' substituo por p. Então, essa equação se escreve assim, xp
P ao quadrado. Ah, se fosse só xp mais P. Tá? Mais P. Ok, então vamos fazer lá o que o método pede. Derivar em relação a x, né? Então aqui vai ficar y', que é o nosso próprio P. Do outro lado vai ficar a derivada disso, que vai ficar P ao quadrado, né? P ao quadrado. Mais 2xp vezes P', mais a derivada de P, que é P'. Então aqui, infelizmente, não tem aquele cancelamento, né? Aquele cancelamento maroto que nos ajuda. Não tem. Então, infelizmente, isso aqui vai gerar uma equação diferencial em x. Vou ter que resolver, encontrar o x de P. E com o x de P, eu acho o y de P. Tá? Então, a solução vai ser dada a solução geral vai ser dada na forma paramétrica. Tá? E aí, vai existir solução singular? Vai, mas ela não vai ser envoltória. Tá? Ou seja, porque, como eu falei, existem casos onde a solução singular ela é um envoltório tangente das soluções. Então, digamos que tenho aqui minhas soluções e a solução singular é um envoltório tangente, ou um envelope tangente, né? A gente já viu o que é isso. Mas tem casos onde a equação admite solução singular, mas ela não é envoltório, e vocês vão ver que é exatamente esse caso aqui. Tá? Vamos lá, dou bola para frente. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse P ao quadrado para cá, então vai ficar P menos P ao quadrado de um lado, e do outro lado eu posso fatorar esse P', né? Então vai ficar 2x mais 1 vezes P'. Né? Tem um 2xp aqui, botei o P para fora. Tem um P' vezes 1, está aqui. Aqui eu posso fatorar também, né? Eu posso escrever como P que multiplica P menos 1 menos P, né? Não é isso? E do outro lado vai ficar 2x mais 1 vezes P'. Então eu vou fazer aquela abordagem, tá? Vou passar o P' para cá. Então 1 sobre P' vai ser o meu dx dp. Tá? Então quando eu fizer isso, a minha equação vai ficar assim. P que multiplica 1 menos P vezes dx dp. Então a ideia agora é ver isso como uma equação diferencial em x, não em P. E do outro lado eu vou ter 2x mais 1. Tá? Vou passar esse cara dividindo, mas aí para fazer isso, a gente tem que ter cuidado com essas manipulações, né? Para evitar a divisão por zero. Então eu só posso passar esse cara dividindo se eu excluir dois casos. Quais? P igual a 0, então eu estou assumindo que P não pode ser 0, e P igual a 1. Então eu tenho que excluir esse cara, né? Porque senão eu vou ter divisão por zero. E vocês vão ver que esses dois casos aqui, que são os P's constantes, né, vão me dar origem às soluções singulares. Tá certo? Vamos lá, para frente. Mas que não serão envoltórios, não serão envelopes tangentes. Então, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Deixa eu só ver aqui se... Aqui é 2xp. 2xp mais 1. Aqui também 2xp mais 1. E aqui 2xp. Show de bola. Agora está tudo certinho. Ia ficar muito fácil. Ok, então vamos continuar. Então, com essa identificação, vou passar todo mundo dividindo, né? Com esse caso aqui. Então, vamos ficar com dx dp é igual a 2p dividido por p que multiplica 1 menos p vezes x mais 1 sobre p 1 menos p. Vou passar esse termo para o lado de lá, para colocar na forma padrão. Então, ficou dx dp menos 2p sobre p que multiplica 1 menos p vezes x é igual a 1 sobre p que multiplica 1 menos p. Pronto. Agora, essa equação é linear. Posso usar, por exemplo, o método fator integrante para encontrar x como uma função de p. Uma vez que eu tenha x como uma função de p, é só substituir na equação diferencial. Ó. Só substituir aqui. Quando eu tiver x como uma função de p, eu substituo aqui. E aí eu vou ter y como uma função de p. E aí então eu vou ter a solução do tipo curva paramétrica. Tá? Ok. Então vamos lá. Então, quem é o fator integrante aqui? Mi de p. Vai ser e elevado à integral do que quer que esteja multiplicando a variável dependente, né? Então, vai ser integral de menos p. Ah, outra coisa. Como eu estou assumindo que p é diferente de zero, eu posso cancelar esse p com esse p aqui. Tá certo? Então, vamos fazer isso, fica até mais fácil, né? Então, 1 menos p sozinho aqui embaixo. Pronto. Então, o fator integrante agora vai ficar e elevado à integral dessa coisa aqui. Tá? Então, vai ficar menos 2 dp. A variável é p, tá? Então, a integral de dp sobre 1 menos p, isso é menos ln de 1 menos p. Né? Que se você derivar, vai ficar 1 sobre 1 menos p. Se você derivar o menos p dá menos 1, dá exatamente esse menos aqui. Tá? Ok, e o 2 está para o lado de fora. Então, isso aqui vai ficar e elevado a 2 vezes ln de 1 menos p. Esse 2 eu posso passar aqui para cima. Né?
exponencial mata o log, e então o fator integrante é exatamente 1 menos p ao quadrado. Então, vamos multiplicar toda essa equação pelo fator integrante. Quando eu fizer, vai ficar assim, ó, 1 menos p ao quadrado vezes dx dp, menos 2. Aqui vai ficar 1 menos p ao quadrado, e embaixo tem 1 menos p, né? Como p é diferente de 1, eu posso cancelar com um desses. Então, aqui em cima vai ficar só menos 2, que multiplica 1 menos p vezes x, não é isso? E o outro lado a mesma coisa. Eu vou ter o 1 menos p ao quadrado em cima, mas embaixo eu tenho p e 1 menos p. Então, eu posso cancelar um desse com um desse. Então, vai ficar apenas 1 menos p em cima e p embaixo. Que se eu for um pouquinho mais esperto, eu posso escrever isso como sendo 1 menos p menos 1. Tá certo? Ok. E aí, esse lado é a derivada do produto, né? Esse é o tchan do método do fator integrante, né? Ele converte essa coisa complicada na derivada do produto do fator integrante com a função que eu estou querendo encontrar. Aí, do outro lado, eu vou ter agora 1 sobre p menos 1. Então, para terminar aqui, basta eu integrar desse lado e acabou, né? Então, essas operações se invertem, se cancelam, né? Então, vai ficar 1 menos p ao quadrado x. Do outro lado vai ficar ln de p menos p. Mais uma constante, né? Vou chamar de c. Então, x como uma função de p. Como eu falei a vocês, a gente encontra x como uma função de p, está aqui. Vai ficar ln de p menos p mais c dividido por 1 menos p ao quadrado. Bom, então, agora que eu tenho x de p, eu consigo encontrar o y de p. Como é que eu faço para encontrar e ter minha solução na forma parametrizada? Basta substituir lá na equação, né? Cadê a equação? A equação é essa daqui, ó. Tá? Então, eu vou substituir o x de p que eu encontrei lá por esse cara. Ou seja, basta multiplicar o x, o que eu encontrei no x, por p ao quadrado e somar mais p, tá certo? E aí isso vai te dar a solução no y. Então, infelizmente, não dá para escrever y como função de x nesse caso. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso por p ao quadrado. Então, vai ficar p ao quadrado vezes ln de p menos p mais c dividido por 1 menos p ao quadrado. Mais o outro termo lá, que eu acho que era só p, né? Deixa eu ver. Cadê você? Cadê você? Isso, mais p. Exatamente. Então, essa é a solução, é a família de soluções. Mais p. Nesse caso, a família de soluções não são retas, não, professor. Não, são dadas dessa forma aqui. Como eu sei que isso aqui não é a solução singular, porque a solução singular não depende de uma constante arbitrária, e essa depende. Tá? Então, como é que eu vou achar as soluções singulares agora? Lembra que eu falei a vocês que para fazer isso eu tive que excluir dois casos? Então, eles vão ir aqui, ó. Então, vamos estudar agora o caso p igual a 0 e p igual a 1 para acabar. Então, esses caras vão te fornecer a solução singular. Porém, essa solução singular ela não é tangente a essas curvas aqui, tá certo? Ou seja, ela não vai ser envoltória tangente, ou envelope tangente. Então, eu tenho dois casos, p igual a 0 ou p igual a 1. Né? Lembra como é que é a equação diferencial? A equação diferencial da gente, de novo, subindo aqui. A equação diferencial da gente é essa. Só está disfarçada com esse p. Então, eu vou usar os dois p's que estão lá embaixo. P igual a 0 e p igual a 1. Tá? Vou trazer ela para cá. Então, a equação ficou assim, ó, lá embaixo. Lá em cima estava assim, ó. Y igual a xp ao quadrado mais p, não é isso? Nunca lembro, pessoal, tem que olhar. Isso, xp2 mais p. Aí eu vou usar os p's que a gente tem aqui. Eu tenho esse caso, então, se p for 0, bom, se p for 0, colocando p igual a 0 e p igual a 0 aqui, eu vou ter a solução constante y igual a 0. Então, uma solução singular é a função nula. E outra solução singular vai ser quando p for 1. Quando p for 1 aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1, aqui vai ficar mais 1. Então, tem essa solução ou essa daqui, x mais 1. Então, essas são as soluções singulares, tá? Que não são tangentes a essa família de curvas aqui. Então, aqui a solução, família de curvas, família de curvas a um parâmetro, e aqui as soluções singulares. Soluções singulares. Tá?
Então, realmente, dependendo da equação diferencial aqui, pessoal, por que essas equações são chatas, assim, um pouquinho complicadas de resolver? Porque elas são não lineares, pessoal, altamente não linear. Então, quando é linear, show de bola, fator integrante. Quando não é linear, dependendo da classe onde ela está, se for homogênea, se for diferencial exata, né, dependendo se dá para separar e integrar rapidamente, show de bola. Agora, quando não, então tem um método específico, né? Principalmente essas equações que são nomeadas. Então elas têm métodos específicos para resolver, né? O pessoal passou tempo para tentar encontrar uma maneira de resolvê-la. E aí a gente tem que entender como é a técnica, não tem jeito não. Tá? E essas equações aparecem em algumas aplicações? Sim, né? Tanto que elas são estudadas, por isso que tem nome, né? O pessoal passa um tempo estudando elas, porque muito provavelmente elas apareciam em algum tipo de aplicação. Tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, na verdade também terminamos aqui. Então, na próxima aula a gente vai ver só aplicações, só modelagem, né? Vou pegar alguns problemas de áreas diferentes, né? Física, da química, da matemática mesmo, tá? Da biologia, e aí a gente vai modelar esses problemas e utilizar as técnicas que a gente desenvolveu para obter as soluções e interpretar, que é o mais interessante, né? Interpretar o que está acontecendo naquele problema, né? Tá certo? Vou ficando por aqui.